Jung afirmava que o self é o centro regulador da psique. E quando você se envolve com um narcisista, essa parte profunda da alma começa a observar tudo com uma lucidez que o ego ainda não compreende. O eu superior vê a manipulação emocional, percebe os padrões tóxicos, identifica a perda de identidade, muito antes de você admitir racionalmente. Ele tenta alertar através de sensações, desconfortos, intuições que você talvez ignore. Enquanto isso, o narcisista se conecta não com o seu eu superior, mas com suas feridas. Ele se alimenta das partes inseguras, sensíveis, carentes e empáticas do seu ser. O eu superior observa essa invasão como uma violação espiritual, um desequilíbrio profundo que impede sua expansão. E cada vez que você tolera abusos emocionais, essa parte da alma registra como dano energético. Por isso, o eu superior não aceita a ideia de perdoar instantaneamente alguém que afetou a sua essência. Para ele, perdão não é esquecimento nem romantização, é transformação. E transformação só acontece quando há consciência, responsabilidade e mudança verdadeira. Nada disso existe na psique narcísica. O eu superior vê que o narcisista usa o vínculo não como troca, mas como extração. Ele percebe que a energia oferecida por você é drenada, distorcida, usada como alimento para um ego doente. Ele sabe que não há reciprocidade real. E por isso, ele acende sinais de alerta internos cada vez que o narcisista tenta se aproximar. O self está tentando proteger sua alma, não preservar a conexão. Jung dizia que a alma se fere quando a verdade é negada, e o eu superior percebe desde o início que a relação com um narcisista é construída sobre uma mentira emocional. Ele detecta que o narcisista nunca esteve disposto a se entregar por completo, que sempre escondeu partes sombrias, que sempre manipulou a narrativa para manter o controle. Ele vê as rachaduras que o ego apaixonado se recusa a enxergar. Quando você sofre, o eu superior não sofre. Ele observa. Ele entende que sua dor é um sinal de desalinhamento com sua verdadeira identidade. Ele sabe que a relação não é um encontro de almas, mas um encontro entre sua luz e a sombra negada do narcisista. E quando a sombra se impõe, ele começa a retirar sua energia espiritual. O eu superior registra os momentos em que você diminuiu sua luz para caber no mundo do narcisista. Ele registra cada situação em que você se calou para evitar conflitos, cada vez que se anulou para manter a conexão, cada vez que aceitou migalhas emocionais em nome de um suposto amor. Ele guarda esse histórico não para punir, mas para revelar padrões. E por causa desse registro interno, o eu superior se recusa a perdoar rapidamente. Ele precisa que você veja com clareza tudo o que aconteceu, que perceba o desequilíbrio profundo, que reconheça a própria dor. Porque enquanto você não aceita a verdade, permanece preso ao ciclo, e o eu superior sempre deseja libertação, não repetição. Por isso, ele fecha a porta energética antes de fechar a porta emocional. Jung dizia que a alma não tolera aquilo que nega sua expansão, e o narcisista representa exatamente isso, uma força que impede o crescimento do eu superior. Não porque seja diabólico, mas porque é incapaz de evoluir emocionalmente. Ele vive preso à própria sombra, repetindo comportamentos inconscientes, ferindo por padrão, manipulando por necessidade psíquica. Seu eu superior sabe que isso é perigoso. Perdoar, no conceito espiritual junguiano, significa liberar a energia do passado para seguir adiante. Mas isso só é possível quando há transformação de ambos os lados. O eu superior percebe imediatamente que o narcisista não muda. Ele promete, mas não transforma. Ele diz, mas não sustenta. Ele finge, mas não evolui.
E por isso o self se recusa a limpar energeticamente o vínculo. A recusa do perdão não é um castigo, é um bloqueio espiritual necessário. O eu superior impede que você abra espaço para que a energia do narcisista volte a entrar e destruir sua autoestima novamente. Ele cria uma barreira invisível, uma sensação de repulsão, de cansaço, de rejeição natural. É o self dizendo, não volte para onde você quase se perdeu. Esse bloqueio espiritual aparece em sonhos, em intuições, em desconfortos inexplicáveis. Ele se manifesta como paz quando você se afasta e como ansiedade quando você pensa em voltar. O eu superior está guiando você para fora do ciclo, mesmo que o ego teime em olhar para trás. É proteção profunda, amorosa e inegociável. Por isso, o perdão não chega, porque você ainda precisa se salvar. Para Jung, o inconsciente conhece nossos instintos melhor do que nós. E seu eu superior sabe exatamente o que aconteceria se você voltasse para o narcisista. Ele prevê a repetição, o ciclo, o desgaste. Ele sabe que o narcisista não aprendeu com a perda, que seu arrependimento é teatral, que sua mudança é superficial. Ele sabe que tudo voltaria ao mesmo padrão tóxico. É por isso que o eu superior cria uma sensação interna de fechamento. Não importa o que o narcisista diga, faça ou tente demonstrar. Algo dentro de você não acredita mais. É como se a alma dissesse, eu já vi esse filme. Essa resistência não vem do trauma, mas da consciência espiritual. É sabedoria adquirida pelo sofrimento. Seu eu superior enxerga o narcisista como ele realmente é. Alguém que deseja sua energia, não seu amor. Alguém que deseja seu acolhimento, não sua reciprocidade. Alguém que deseja seu brilho, não sua evolução. E por isso ele intervém, afastando você de forma definitiva, mesmo quando o ego sente saudade. O eu superior sabe que a ferida do narcisista é uma ferida que devora e que, se você voltar, perderá novamente pedaços fundamentais de si: sua autoestima, sua vibração, sua clareza, sua paz. Ele protege tudo isso com unhas e dentes. Ele impede que você sacrifique sua luz só para reparar algo que nunca foi sua responsabilidade. Por isso, o eu superior se recusa a perdoar. Ele sabe que perdão sem transformação é retorno à dor. Jung dizia que, enquanto não tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e chamaremos de destino. O eu superior sabe dessa verdade e sabe que o narcisista vive inteiramente dominado pelo próprio inconsciente. Ele repete ciclos porque não se analisa, não se responsabiliza, não se transforma. A personalidade dele é um loop emocional. O eu superior observa esse padrão com clareza impressionante. Ele sabe que o narcisista passará pelos mesmos estágios: idealização, desvalorização, descarte, retorno desesperado. Ele vê o roteiro completo enquanto você, no nível racional, está preso ao enredo emocional. Por isso, seu eu superior se recusa a permitir um retorno ilusório. Ele conhece o final desse filme e é sempre o mesmo. Para o eu superior, não existe compatibilidade com alguém que não reconhece a própria sombra. A relação nunca evolui, nunca amadurece, nunca alcança profundidade real. O narcisista é prisioneiro de si mesmo, e qualquer pessoa que se envolve com ele se torna prisioneira desse ciclo. O eu superior sabe disso e recusa o reencontro. Ele sabe que mesmo que o narcisista volte perfeito, amoroso, arrependido, sensível, será temporário. O narcisista não sustenta a consciência, ele apenas interpreta papéis, e o eu superior não negocia com ilusões. Ele rejeita qualquer narrativa que não seja autenticidade. Por isso, não há perdão, há proteção. Jung dizia que somos afetados pela energia antes das palavras, e o eu superior é mestre em perceber vibrações.
Ele não se engana com discursos, promessas, arrependimentos momentâneos. Ele sente a intenção real por trás das ações. E a intenção do narcisista nunca é cura, é domínio. Ele busca manter o empata preso ao campo emocional dele. Mesmo quando o narcisista tenta se mostrar transformado, a energia dele denuncia a verdade. O eu superior sente a instabilidade, a carência profunda, o desejo de controle. Ele percebe o desespero mascarado, o vazio escondido atrás do charme, a mentira envolta em afeto falso. A vibração não combina com evolução. Por isso, o eu superior se fecha. Ele cria repulsa, cria cansaço, cria distância emocional. Não importa o quão convincente o narcisista seja, a energia dele não engana a alma. Ele continua sendo uma sombra tentando se conectar à luz. E essa conexão, o eu superior considera perigosa. O eu superior também sabe que energia é troca. E com o narcisista, a troca nunca é justa. Você dá, ele toma. Você tenta equilibrar, ele desequilibra. Você oferece profundidade, ele devolve caos. A conta espiritual é sempre negativa e o eu superior não permite mais esse gasto. A recusa do perdão aqui não é moral, é energética. Na psicologia junguiana, o perdão verdadeiro é a dissolução do conteúdo reprimido, não um gesto de bondade cega. E seu eu superior sabe disso. Ele entende que perdoar o narcisista sem que ele tenha mudado é abrir portas para ser ferido novamente. Ele entende que perdão não é retorno, é rompimento definitivo com a ilusão. O eu superior quer que você perdoe internamente um dia, mas não agora. Porque agora o perdão seria confundido com permissão. Seria interpretado pelo narcisista como abertura, como chance, como retorno ao ciclo. E isso não é evolução, é recaída. O self não permite recaídas espirituais quando você está em processo de expansão. O perdão interno só acontece quando você se cura, quando entende que nada do que o narcisista fez foi pessoal, foi psíquico. Quando você aceita que ele agiu por falta de consciência, não por maldade planejada. Mas isso só pode acontecer quando você já está longe o suficiente para não ser influenciado de novo. Por isso, o eu superior adia o perdão. Ele protege até que você tenha força suficiente para perdoar sem voltar, para perdoar sem abrir portas, para perdoar sem se ferir. Ele impede que o perdão seja usado como arma contra você, porque na psique narcísica, até o seu perdão vira ferramenta de manipulação. O eu superior, portanto, recusa o perdão agora para que você possa se libertar depois. Jung dizia que cada alma escolhe o caminho que está pronta para seguir. E o eu superior sabe que o caminho do narcisista é completamente oposto ao seu. Ele escolhe estagnação. Você escolhe expansão. Ele escolhe máscara. Você escolhe consciência. Ele escolhe sombra. Você escolhe luz. São frequências incompatíveis. O eu superior entende que caminhar ao lado de alguém que recusa olhar para si é andar em círculos. O narcisista não cresce, não se expande, não se responsabiliza. Qualquer relação com ele é como tentar plantar flores no deserto. Você rega, trabalha, insiste, mas nada floresce. O eu superior não tolera desperdiçar energia nesse solo árido. Além disso, o eu superior percebe perigos que o ego não vê. O narcisista ativa feridas antigas, desperta traumas, suga energia emocional. Ele se alimenta das vulnerabilidades que você tenta esconder. E cada aproximação abre portais de sofrimento que o eu superior quer fechar para sempre. Ele sabe que essa conexão não leva ao futuro, apenas repete o passado. Por isso, o eu superior rejeita completamente a possibilidade de reaproximação. Ele entende que a presença do narcisista representa regressão espiritual. Ele sabe que ao lado dele você perde brilho, perde autoestima, perde clareza,
E como sua missão é a evolução, ele rompe o vínculo no nível mais profundo. Por isso, não existe perdão acessível, existe proteção absoluta. Jung dizia que tudo aquilo que não é transformado é repetido, e o narcisista é a personificação viva dessa frase. Ele não aprende com as perdas, não cresce com os erros, não desperta pela dor. Ele apenas dá voltas dentro da própria sombra. Seu eu superior entende exatamente isso. Se ele voltasse para a sua vida, faria tudo igual, ou até pior. O narcisista não retorna por amor, e sim por necessidade. Ele volta quando sente a falta da energia que você fornecia. Volta quando perde outras fontes. Volta quando o silêncio dele não dá mais poder. Volta quando a vida o confronta com a própria solidão. Esse retorno não é cura, é fome emocional. O eu superior sente isso imediatamente. O ego pode se comover, pode sentir saudade, pode vacilar, mas o eu superior não. Ele detecta a intenção antes mesmo de você entender as palavras. Ele sabe que o narcisista está tentando reativar o cordão energético que você já rompeu. Ele sabe que a volta dele não traria amor, mas repetição. E repetição é o oposto da evolução. É por isso que o eu superior impede qualquer aproximação real. Ele fecha portas, fecha caminhos, fecha vibrações. Ele protege você daquilo que o ego romantiza. Ele sabe que o narcisista deseja apenas completar mais um ciclo, onde você perde e ele ganha, onde você ama e ele consome, onde você sangra e ele floresce. Por isso, o eu superior nunca permitirá o retorno. Jung dizia que o corpo guarda tudo aquilo que a mente tenta esconder, e isso se aplica perfeitamente à relação com o narcisista. Seu corpo lembra da ansiedade, da tensão, do medo de desapontar, da constante sensação de pisar em ovos. Seu eu superior arquiva cada uma dessas memórias, não para te punir, mas para te proteger. Quando você pensa em voltar, o ego tenta resgatar os momentos bons, mas o corpo, o inconsciente e o eu superior lembram dos ruins. Lembram da falta de empatia, dos silêncios manipulativos, dos jogos emocionais, da sensação de estar perdendo a própria essência. A alma não esquece o que quase a destruiu. O eu superior entende que toda dor vivida foi um aviso espiritual. Aqui não é seu lugar. Ele não permite que você normalize abusos, interprete migalhas como amor ou romantize aquilo que te feriu. Ele te devolve sensações físicas, intuições fortes, desconfortos súbitos, tudo para impedir que você caia no antigo ciclo. Mesmo que sua mente tente racionalizar, justificar ou comparar, o eu superior já decidiu. E quando o self toma uma decisão, não existe retorno. Ele sabe que perdoar o narcisista cedo demais faria você reviver traumas que custaram muito para curar. Ele sabe que voltar seria perder anos de evolução psicológica. Por isso, ele protege, mesmo quando você não entende. Jung dizia que nada dói mais do que trair a si mesmo, e o eu superior não permitirá que isso aconteça novamente. Ele sabe que o narcisista não quer apenas amor, ele quer poder. E para ter esse poder, ele precisa que você abandone partes de si, sua voz, sua intuição, sua dignidade, sua luz. O eu superior lutou para restaurar tudo isso. Perdoar o narcisista sem que ele tenha se transformado seria uma traição espiritual. Seria abrir mão de toda a cura conquistada, de toda a força recuperada, de toda a evolução integrada. Seria retornar ao mesmo lugar onde sua alma foi drenada. O eu superior jamais permitirá essa regressão, porque sabe o quanto custou chegar até aqui. Ele também entende que o narcisista foi um professor, não um parceiro. Ele ensinou sobre limites, autoestima, intuição e respeito próprio, mas seu papel terminou.
Perdoá-lo no sentido espiritual não significa trazê-lo de volta, significa soltá-lo completamente. Enquanto isso não acontece, o eu superior mantém distância absoluta. Além disso, o eu superior sabe que o narcisista não reconhece culpa real. Ele só reconhece perda. Ele não quer reparação, quer reposse. E isso não é amor, isso é repetição kármica. O eu superior se recusa a permitir que você se torne novamente vítima da sombra do outro. Por isso, ele veta o perdão enquanto existir risco de retorno. Jung dizia que a individuação exige deixar para trás o que não acompanha o caminho. E o narcisista é exatamente isso. Alguém que não tem capacidade emocional para caminhar ao lado de sua evolução. O eu superior sabe que sua vida está se expandindo em direção a relacionamentos mais maduros, profundos e conscientes. O narcisista não tem estrutura interna para acompanhar essa jornada. O eu superior está te guiando para uma vida onde a energia é recíproca, onde o amor é saudável, onde sua luz não é explorada. Ele está abrindo portas que você ainda nem viu, conectando você a pessoas que vibram em autonomia emocional. Ele está elevando sua vibração, e isso naturalmente afasta quem vive preso à sombra. É por isso que o eu superior interrompe o perdão, porque o perdão pleno abriria uma brecha para o narcisista tentar voltar. E ele não pode voltar para a vida que você está construindo. Ele não cabe no futuro que sua alma está preparando. Ele pertence ao capítulo que te feriu, não ao capítulo que te cura. A recusa ao perdão é a forma do eu superior dizer: há algo maior esperando por você. Ele não quer que você olhe para trás, não quer que você repita padrões, não quer que você tropece na própria história. Ele quer que você avance, ele quer que você floresça, ele quer que você finalmente viva em paz. Por isso, o eu superior mantém o narcisista excluído da sua linha do tempo futura. Jung dizia que a alma sabe antes do ego compreender. E é exatamente isso que acontece quando o seu eu superior decide que o narcisista não pode mais fazer parte da sua trajetória. Mesmo que o coração ainda pulse memórias, mesmo que a mente tente justificar, mesmo que o ego ainda deseje respostas, o eu superior fecha a porta com firmeza. Ele sabe que a história chegou ao fim no plano mais profundo. Esse decreto interno acontece porque o eu superior enxerga o que você não enxerga, o futuro. Ele vê os caminhos que você só verá mais tarde. Ele percebe que manter o narcisista no seu campo impediria amigos novos, amores mais conscientes, oportunidades maiores, versões suas mais evoluídas. Ele corta o vínculo porque esse vínculo estava te impedindo de renascer. A decisão é espiritual, não emocional. O eu superior também reconhece um ponto crucial. O narcisista não está conectado a você, mas à sua energia. Ele deseja a fonte, não a pessoa. Ele precisa do brilho, não da essência. Ele busca o acolhimento, não a reciprocidade. E seu eu superior se recusa a permitir que você seja novamente drenado por alguém incapaz de amar de forma madura. Ele protege aquilo que você demorou tanto para recuperar, sua identidade. A recusa do perdão, portanto, não é rigidez, é lucidez. É a alma dizendo que não permitirá outro ciclo destrutivo. É a consciência superior evitando que você retroceda. É o self junguiano guiando você para um caminho onde o amor não machuca, onde o afeto não manipula, onde a luz não é capturada pela sombra. O eu superior está moldando um destino onde você finalmente pode florescer. E assim, o ciclo se encerra não com vingança, mas com consciência, não com raiva, mas com clareza, não com ruptura caótica, mas com libertação silenciosa. O eu superior não perdoa o narcisista porque ele não quer que você volte para a dor que quase apagou sua luz. Ele te conduz para o próximo nível da sua alma.
um nível onde o narcisista jamais conseguirá entrar.